já mergulhar no texto de hoje, né? A Sociedade do Cansaço, né? Esse livro foi lançado em 2010, tá? Por Byung-Chul Han. Se fala assim, Byung-Chul Han. Eu fui ver a fonética lá do sul-coreano, é assim que fala, Byung, né? Byung-Chul Han. Ele é um filósofo, né, que nasceu na Coreia, hoje está radicado na Alemanha, está lá desde 1980, né? Ele é doutor em filosofia pela Universidade de Freiburg, professor e pesquisador da cultura contemporânea. Ele analisa os impactos do neoliberalismo e das tecnologias digitais, não é? Estuda temas como desempenho, cansaço, transparência e autoexploração. Vejam que, na ótica dele, vocês vão falar também como é que se interpretaram, né? Essas palavras viram do avesso. Tá? Cansaço, na verdade, né, para ele, é uma coisa positiva e não negativa, né? Então, você tem assim uma interpretação de conceitos muito peculiar, né? Ele é, na verdade, eu tive investigando um pouquinho o autor, né? Um dos filósofos mais importantes deste século, está sendo até agora, né? Ele tem outras obras e etc. Eu não sei quem já tinha lido o Byung, né? Mas eu escolhi o texto por ser um texto curto, né? E não achei que seria um texto tão rico como eu o estudei, como eu o vi, tá? Eu também não conhecia o autor, né? Fiz uma busca aí e cheguei nele, tá? Nessa obra, A Sociedade do Cansaço, né? Ele diagnostica as patologias do século XXI e argumenta que a sociedade contemporânea produz esgotamento psíquico por excesso de positividade, tá? Positividade é vista por ele também de uma maneira negativa, tá? É interessante o jogo positivo e negativo que ele fala, tá? Então, isso só para introduzir a obra, né? Eu tenho algumas manifestações a fazer, mas eu abro para a gente começar um ping-pong em cima desse autor chamado Byung-Chul Han. Tá? Quem quiser falar, microfone aberto aí, eu fecho o meu. Quem quiser falar, não é prova não, tá? Não é prova, é para a gente discutir. Começa um bate-bola, o que que entendeu, se gostou, não é? Se vê na sociedade de cansaço, você anda esgotado, não anda esgotado, esse tipo de coisa, né, para você pessoalizar, né, dar a sua interpretação, os seus sentimentos em cima dessa obra. Microfone aberto, para quem quiser falar. Então, acho que eu gostaria de comentar, assim, quando eu li o texto, também não conhecia o autor, e eu achei de compreensão difícil alguns termos, inclusive essa relação que ele trata da positividade e negatividade, e como ele cita muito o autor austríaco Peter Handke, acho que assim, não sei se essa é a pronúncia correta, a obra de 1988, eu dei uma olhadinha lá, e para mim ficou mais claro entender um pouco do que ele está falando, né? Quando ele fala dos tipos de cansaço. E ele fala principalmente desse cansaço que o Peter Handke chama de cansaço luminoso, que é um cansaço que une, em contraposição ao cansaço que separa as pessoas, que isola e que distancia um do outro. Eu achei mais fácil de entender buscando nesse outro autor que é citado no texto. Achei muito bonita essa visão,
e confesso que eu não tinha pensado na possibilidade de ver o cansaço além do cansaço que a gente tem, que é aquele cansaço que esgota, que isola e que distancia dos outros, porque é uma relação com o tempo que a gente tem na modernidade muito complicada. Você não tem tempo para o outro, você fica cansado de estar com o outro, de falar com o outro. E de repente ele traz o cansaço também de uma maneira positiva, um cansaço que conecta as pessoas. E eu achei bem interessante. É isso. Continuamos abertos à escuta. Obrigado, Thelma. Foi muito boa a sua exposição. Posso O falar, ca- Ezequiel? pode sim, sem dúvida. Tá, eu queria também, assim como a Thelma, fazer só um comentário mais geral, né, do livro. Eu confesso a vocês que eu fiz dois movimentos de leitura. O primeiro deles eu fui logo no capítulo que o Ezequiel sugeriu. É muito mais atraído pelo título, né, Sociedade do Cansaço, talvez por também achar que eu iria encontrar um texto que falasse só sobre esse cansaço que eu sinto, do esgotamento. Mas lendo só esse capítulo, ele já me surpreendeu bastante. E aí, num outro momento, eu passei a ler desde o início. E é interessante como, embora seja possível a gente ler isoladamente cada um dos capítulos, mas para mim foi muito importante ler os outros capítulos, porque vai dando mais densidade na compreensão desse capítulo 7 que o Ezequiel sugeriu, né? E eu concordo com as observações iniciais do Ezequiel, que para mim também pareceu um trabalho que ele promove uma série de revisões a partir do diálogo que ele faz com pensadores. Alguns eu desconhecia, outros me parece que é mais do nosso conhecimento, né? Mas ele vai pegando esses esquemas interpretativos desses pensadores e ele vai promovendo uma série de revisões. Eu também tive uma certa dificuldade de apreender alguns termos, esse da positividade e da negatividade. Então, era um momento do texto que eu tinha que voltar e retomar e tentar compreender melhor, né? Mas eu acho que revela muito o caráter desafiador do texto e do pensamento, né, das revisões que ele promove. Inicialmente era isso, Ezequiel. Vamos na rodada no bate-bola. Diga o que você entendeu, se gostou ou odiou o Byung. Quem quiser falar, Posso, fale. posso Posso? falar? Pode falar, Ana. Tem alguém que quer falar na minha frente? Não. Ah, desculpa, fala você. Eu não tinha visto. Não pode falar, depois eu falo. Fica à Tá, vontade. é, o que eu queria comentar, então, também, comentários gerais, né? Eu, eu li só o capítulo 7, que é bem curtinho mesmo, mas me arrependi de ter deixado para a última hora, porque assim que o Ezequiel divulgou e compartilhou o documento, né, o arquivo, eu dei uma breve passada de olhos e comecei a ler Achei super interessante, eu falei, vou ler inteiro. Daí, no final das contas, eu não fiz isso, porque eu li só as primeiras duas, três páginas, mas daí eu achei muito interessante, falei, vou ler inteiro. Não deu, li só o sétimo, mas e daí também, acho que por conta disso, também tive uma certa dificuldade de compreender as ideias que ele desenvolve, mas por outro lado, eu também senti muitos ecos no texto de leituras outras que a gente já fez, inclusive discutindo no grupo, por exemplo, o Bakhtin e mesmo o Vygotsky, né? Para quem está aqui, somos todos da área de educação, a questão da relação de alteridade, né? O eu, o outro, eu achei muito interessante a maneira como ele desenvolve esse aspecto dentro desse cansaço, né? Então, fiz várias pontes com outras leituras. E outra coisa que eu achei interessante também, Ezequiel, eu achei bacana. é, Agora eu estou numa fase.
vamos dizer, a leitura de autores do Oriente, né? Então, eu já li um livro japonês que eu adorei, esqueci o nome, mas tenho lido coreanos, eu li a Vegetariana, adorei a Vegetariana, que é uma coreana que escreve, eu esqueci o nome dela. Li também um sobre a livraria, não sei o que da livraria, que é outra coreana. E li também a Mulher Ruiva, que é de um turco, que tá, quer dizer, o turco tá, a Turquia está na Europa, mas ela tem um pé na Ásia, né? Ou seja, eu queria fazer esse comentário também, o quanto que o Oriente apresenta ideias de forma bem singular, eu acho, né? Mas era isso, então achei muito legal de ler um autor. A gente é muito eurocentrado, né? Então achei muito legal esse caminho. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Tá, pega o bonde e vai falando. O que eu queria trazer é que, assim, faz 2 anos que eu me tornei mãe, né? E desde que eu entrei nesse momento, eu parei de ler. Aí eu fiz a mesma leitura que eu acho que é o Roberto, né? Eu li primeiro o capítulo e depois eu li o livro inteiro. E eu senti assim, eu estava muito distante dos livros desde o começo da maternidade. E que esse livro tipo, foi um ótimo começo assim para entender por que eu me distanciei. Aí eu achava que eu acho, né? Antes de ler o livro, eu pensava que estava dificultando a minha leitura seria o uso do celular, porque o tempo inteiro ali, em vez de pegar um livro. Mas aí, lendo o livro, eu percebi que é um pouco do medo de ficar em silêncio, de estar o tempo inteiro, tipo, porque eu virei mãe, fiquei em casa, de não estou fazendo nada da vida, só estou sendo mãe. E na verdade aí, tipo, me veio um pouco com a leitura de que talvez eu estou com medo de me encontrar, ver os meus próprios pensamentos. Foi isso que eu entendi um pouco assim. Tem alguém para falar? Posso falar? Ah, fala você, depois eu falo. Ai, Fala, perdão. depois a outra fala. Isso, é bate-bola, gente. Vamos dando a Eu nem ia interpretação, as falar impressões. nada, eu nem ia falar nada, mas aí me deu vontade de falar um pouquinho. Eu achei bastante curioso, né, esse paradoxo que ele cria com a questão da positividade. Inclusive, é um termo que tem sido muito utilizado, positividade tóxica, né? E por que que a positividade está nos atrapalhando, né? Assim, do meu entendimento, e aí uma coisa que eu relacionei muito com a minha vida. O senhor até comentou aí no começo, tenho te acompanhado e tal. Como uma autocrítica também, mas acho que fazendo um pouco do jogo da sociedade contemporânea, né? É você se autoexplorar. Então, esse homem que se autoempreende o tempo todo, né? Que é empresário de si mesmo ali, que tem uma necessidade, não sei se não seria só a questão do ego, mas uma questão de como ele se sente na exigência perante a sociedade, né? De mostrar os seus valores, de mostrar as suas o que ele tem de bom, de mostrar tudo que ele faz de bom. É como se a gente estivesse sempre numa vitrine. Então, isso muito por conta das redes sociais, mas não só. Eu acho que é um estilo de vida moderno, pós-moderno mesmo, bastante, de uma forma bastante abrangente, essa realidade que a gente vive, e aí nos suga, né? Porque a gente precisa estar o tempo todo mostrando que está bem, mostrando que é inteligente, mostrando que é criativo, mostrando que empreende, que realiza, que faz, né? Então, me tocou bastante nesse sentido, porque é um pouco de autocrítica mesmo. Então, achei o livro muito interessante nesse sentido, porque normalmente eu pensei que ele ia falar, né, a princípio, a sociedade do cansaço. Falei, vai falar da questão do celular, né? Vai falar da questão do celular, mas não, é muito mais abrangente, é muito mais profundo do que isso, porque envolve a questão do humano mesmo e das expectativas que a gente cria sobre nós mesmos. E aí, muitas vezes, a gente fica trabalhando dentro de um eco
fica só escutando a si mesmo, só tentando corresponder às próprias expectativas e mostrar o que você mesmo é capaz. E a interação vai para o espaço. Então você acaba sendo profundamente sozinho e daí nasce, né, dessa autoexigência profunda, dessa grande expectativa sobre si mesmo. E dessa solidão só pode nascer ansiedade e depressão, né? Não tem outro caminho. Acho que é isso, mais ou menos, que eu pensei pro. Obrigado, Valéria. Vamos lá, vamos batendo bola, gente. Eu Ana queria Carolina. fazer uma ponte com o que a Valéria colocou e destacar essa relação que ele faz entre o cansaço e o sagrado, né? Num determinado momento, ele retoma, né? Depois de terminar a criação, Deus chamou ao sétimo dia de sagrado. Então, seria o dia do cansaço, né? Ao mesmo tempo, o dia do descanso. Então, essa relação também do descanso, do cansaço e do descanso, e da possibilidade do descanso, né? E nesse trecho, ele faz uma discussão também interessante, sobre a abertura ao inútil. E aí, eu acho que a Valéria falou um pouco disso, né? Dessa autocoerção, como nós também somos impingidos por nós mesmos a fazer algo o tempo todo, né? E aí esse lugar também de todos nós que trabalhamos com a leitura, porque a leitura, sobretudo a leitura literária, ela é também essa abertura ao inútil, né? Não necessariamente quando estamos lendo para alguma coisa. Podemos ler para alguma coisa, mas alguma coisa de prático, né, na vida. Mas na literatura em geral, não. A gente lê para ter uma espécie de fruição, né? Um encontro com o outro, ou com nós mesmos, né? Com esse outro que está no livro. Então, fiz essa relação também do cansaço como essa abertura ao outro, que alguém também já falou, né? E essa abertura ao inútil, que nos é cada vez mais caro, né? É muito caro se abrir para o inútil, porque a gente está o tempo todo, parece que nesse império da produtividade, né? Eu sinto isso também. Então, amanhã, por exemplo, que é o feriado, né? Eu já estou querendo aproveitar o feriado para trabalhar, para fazer alguma coisa. Então, eu acho que a gente está sob esse império o tempo todo, né? Esse império que também produz um esgotamento e não um cansaço no sentido de poder se abrir, né? Parar e se abrir. Em relação, rapidão, em relação exatamente ao que você puxou aí, Ana, eu lembrei desse livro aqui, a Utilidade do Inútil, do Ordine. E esse trecho me lembrou demais o livro dele, era só isso. Eu também fui bastante nesse caminho aí, bom, todos, né? Mas, enfim, foi o que eu mais tinha anotado aqui, né? Quando ele fala da sociedade do desempenho, né? Também imaginava pelo título, já tinha ouvido falar desse texto, engraçado que para mim tinha ficado só essa parte, essa, né, usando o termo dos nossos alunos, essa bugada que ele dá na gente, esse cansaço de outra forma. Eu fui terminando de ler, eu falei, é o que a gente está fazendo aqui, né? Eu pensei, por isso que eu acho que está sendo tão alegre esse encontro, né? Ele é feliz, né? Esse encontro tira a gente que nesse desempenho, né? Esse trabalho, ele mesmo fala lá bastante do solitário, isolado, né? É, eu me sinto bastante assim aqui. Às vezes arrumo, né? Às vezes a gente tem um parceiro, vai um pouco, mas aí até pela correria, um tem um projeto, o outro tem o outro orientando. A gente trabalha muito solitário, né? E ele traz esse outro, um cansaço que nos aproxima, né? O, como vários aqui já falaram, né? Como é que é? O cansaço nós, né? Cansaço nós. Aí a Ana trouxe isso do sagrado, né? O cansaço e o descanso. Já lembrei do A Vida Não É Útil também aqui, Krenak, né, passou por aqui um pouco, lembrando
Pensando, né, que é isso, é sair do ocidental, que alguém também já trouxe, né, dessas hegemonias todas. Mas leva um tempinho, assim, é um texto curto, mas que a gente tem que ir e vir, né, algumas vezes, assim. Eu consegui ler uma vez, fazendo um pouquinho esse vai e vem, mas não estou satisfeita. Vou ter que voltar nele algumas vezes e não consegui ler o livro inteiro. Cansaço, o tempo, né? Bem isso aí, por esse motivo mesmo, né? Do desempenho aí que a gente tem que. É a quinta reunião de hoje, gente. Então, assim, você fala, meu Deus, mas muito feliz. Essa aqui é por opção, né? Uma opção é por estar nesse cansaço nosso. Então, para mim, casou tudo, assim, foi muito bom. Está sendo muito bom ouvir vocês também. Lilian, dá uma falada em mim. Liga o microfone. Liga o microfone. Aí. Liguei. Olha, o livro, o capítulo, ele, para mim, ele foi assim, chocante, porque ele me trouxe uma narrativa, uma explicação para aquilo que eu vejo acontecer, sobretudo no dia a dia do meu filho. Eu vejo meu filho e minha nora trabalhando em casa, cada um fechado, às vezes a chave dentro de um quarto, para não poder ser interrompido e se encontrar com ninguém, nem com a gente que vai visitar, nem com os filhos dele, nem com o empregado. Está ecoando o teu negócio. Vem falar aqui. Então, não sei. Vem falar aqui. Peraí, não sei como é que eu faço para não ecoar. Tira. Fala aqui. Posso falar ali? Fala Então, aqui. tem que desligar o meu. Eu acho que tem que desligar um dos áudios, é isso? Eu não sei se é o áudio ou se é. Está no mesmo escritório e com equipamento diferente. Então, assim, O Ezequiel tem que desligar o que você estava e você ligar o que você está. Tá pronto. O Ezequiel tem que ligar onde você estava antes, eu acho. Pronto, ó, pode falar. estão me ouvindo? Repete. Está fazendo aquilo. Acho que um dos microfones que tem que É fechar, o é da isso, Lilian, Mica? é o que a Lilian estava antes, né? Pronto. Então, acho que o texto, ele derruba sobre a gente uma espécie de fotografia, assim, da nossa situação, entendeu? Essa ideia da gente ter que ter um desempenho, né? É uma coisa que nos oprime, nos impede de estender, relaxar, contemplar, não fazer nada, dormir, entendeu? A gente, eu que estou aposentada, o dia se abre para mim como um conjunto enorme de possibilidades, abertas mesmo, sem horário, sem compromisso. E eu fico me impondo uma agenda, um horário, eu coloco despertador, mesmo podendo dormir, até a hora que meu corpo acordar, eu me obrigo a acordar no horário do relógio, entendeu? Então, eu acho que o texto, ele se derrama sobre nós, para a gente se ver melhor nesse esquema de funcionamento que a gente foi incorporando. Tá? Acho que esse alerta ele já vem de muito tempo para a gente, e o fato da gente ainda sentir o alerta diz que a gente pouco considerou o que houve antes
né? Eu acho que é isso, gente. É difícil mesmo, né? Acho que é tão difícil quanto você arrancar uma criança hoje de um celular, entendeu? Ele automaticamente, eu vejo isso comigo e vejo isso com a Ezequiel também, muito, né? É isso. Eu gostaria de falar. Gostei muito da fala da Lilian. Professora, eu concordo com você. Eu acho que às vezes o que a gente sente é um pouco de medo do ócio, mesmo que esse ócio seja um ócio merecido, né? De um momento de descanso. E eu vejo que a gente reproduz isso com as nossas crianças. Nossas crianças não têm. Eu sou professora de crianças pequenas, né? Sexto ou nono ano. Nossas crianças não têm tempo livre. A agenda delas é totalmente fechada. Elas têm aula na escola, depois elas têm atividade à tarde, muitas vezes na própria escola. E à noite, o mínimo que é o tempo que elas têm livre, acaba os pais não conseguindo dar atenção, elas ficam no celular, ficam no computador, no tablet, enfim, nessa infinidade de recursos tecnológicos que a gente tem. É um pouco de medo do que pode ser, do que pode acontecer com a gente quando a gente de fato resolver que não vai fazer nada, né? O que será que acontece? Talvez seja uma potência criativa isso. Então, eu gostei muito da sua fala, professora. Ela também reverbera bastante em mim. É, e essa coisa do derramar sobre nós, né? Eu gostei dessas palavras que a Lilian trouxe também, assim, inunda a gente, né? É quase como assim, se fosse mesmo um naufrágio, né? É, eu entrei no texto, eu só li o capítulo 7. Aí eu entrei no texto, e essa frase fica assim, é muito forte para mim, que é o excesso da elevação do desempenho leva a um infarto da alma, né? E essa eu acho. Aí depois eu fui entrando para a questão do cansaço e também tive dificuldade de entender essa relação entre a positividade e a negatividade. Aí como uma bastante integrante da sociedade do desempenho, eu fui assistir um vídeo do YouTube vindo da UFAL para cá. Eu moro a 1 hora de distância, né, da UFAL, porque eu moro também pertinho da praia. E aí eu vim ouvindo um vídeo do YouTube de uma palestra de um professor da PUC do Rio Grande da PUC do Rio, que falava, porque eu fiquei querendo entender mais essa diferença entre o cansaço e o tal do desempenho, né? E aí, e também gosto muito de vir ouvindo, porque eu mergulho em outra estratosfera, apesar de achar que é over, né? E a dificuldade que eu tenho também, às vezes, fico vendo essa coisa da gente, o tanto de possibilidade que a gente tem, e eu andei mexendo também, e agora na inteligência artificial, e como isso pode mudar as nossas aulas, né? Mudar para o bem também, mas também levar mais rápido ao esgotamento, né? Então, eu estou coordenando o mestrado aqui do Prof. Letras, né? E aí eu fui no fórum dos coordenadores em Brasília e uma professora falou sobre a inteligência artificial lá, né? E falou os problemas, né? Inclusive que a gente não consegue mais distinguir qual o texto que foi feito só pela inteligência, é muito difícil, apesar de ter algumas palavras que elas sempre estão na inteligência artificial, no chat GPT, né? Principalmente essas inteligências artificiais mais genéricas, né? Aí, mas ela acabou, ao final, também falando de bons recursos da inteligência artificial, como o notebook LM, é, Undermind, e aí eu comecei a usar, e aí descortina uns 300 milhões de possibilidades, né?
de novo, porque você joga no notebook LM lá umas informações, ele transforma no podcast. E interessante. Aí minha aula começou a ser, eu posso jogar um e aí dentro de uma eu jogo dentro da outra, e aí simplesmente foi assim, não é que dobrou, foi em potência, foi saiu da potência aritmétrica para geométrica, né? As possibilidades de entrar e de fazer, né? Então, se antes eu já demorava muito, porque com o Google eu vou abrindo um monte de janela para dar minha aula, a Lilian, que foi também minha orientadora, né, a quem eu também amo, né, sabe que eu sou uma pessoa que abre muitas janelas, né, já na vida, assim. E aí, esse negócio, fiquei mais doente com isso, assim, também, né? Então, é, é um desafio grande, porque, assim, quase que não dá, né, para não. Quase que não dá para fazer uma autorregulação, né? Eu fui um pouco por aí, assim, minha reflexão. Ô, Pamela, você falou pouco hoje. Queria que você falasse também. Também. Vai. Bate bola com a gente aí. Ai, só um momento. Eu tô reaprendendo a usar o Zoom. Entrou o áudio, agora tem que entrar o áudio. É o microfone. Agora foi. Isso, perfeito, tá bom. Fala, amor. Eu tô reaprendendo a usar o Zoom. Boa noite, eu sou a Pamela e sou da classe da professora Lília, porque a gente tem, né, a classe a gente é eterna porque a gente tem eles, né? Eu imagino que seja com todos. Assim, como eternos, né? São nossos eternos. Então, eu sou da turminha da professora Lília. Eu defendi o mestrado em agosto. E eu, desculpa, professor Ezequiel e pessoal, eu estava dirigindo e não consegui falar, mas estava escutando, peguei o finalzinho das apresentações, estava escutando, e gostei do texto, tive dificuldades muito semelhantes, né? E aí estava, né, até ansiosa para escutar os colegas sobre essa questão da positividade. Mas uma coisa interessante, assim, que por coincidência, no na mesma semana, essa mesma semana, eu vi, né, deve ter sido no Instagram, é, alguém falando sobre o processo de uberização e citou o termo, o conceito da sociedade do cansaço, né, fazendo. E aí eu já não sei muito bem como está na minha cabeça misturado o texto e mais as impressões que eu escutei agora com o que a pessoa falou. Né? Então, isso já está meio misturado na minha cabeça, mas o que me vem agora é que é um. Primeiro, assim, né, um parêntese, pela questão da positividade, que eu também fiquei confusa, lembrei um pouco de quando a gente esbraveja e fala do cansaço, né, como uma coisa comum. O pessoal paulista também gosta de falar que está no corre, né? Fala, tô no corre, sabe como é, né? E a gente né, professor também, assim, a gente tá sempre cansado e tem sempre alguém reclamando. E se alguém não reclama, tá sendo, a gente diz que está sendo professor errado e que, inclusive, é inconveniente. Não venha, não venha esbanjar é, né, a sua esperança em cima do meu esgotamento. Eu estou falando do meu esgotamento, você não tem que falar da sua. Não é hora de você falar da sua esperança, de que, né? Deixa eu esbravejar aqui, não seja inconveniente. Né? Então, mas isso é um parênteses, assim, né? Que é uma coisa, um, um conceito, uma coisa meio elástica, né? De levar, assim, eu não sei se o autor iria por esse caminho. Mas me vem à memória uma outra coisa, agora sim tem relação direta com o que eu estava falando sobre esse post que eu vi o rapaz falando. Infelizmente, eu acho que eu até salvei, e depois eu até posso mandar lá, mas ele estava fazendo alguma relação com o processo de uberização.
E aí agora eu estou lembrando e pensando que, inclusive, assim, as classes, né, como eu disse, do professor, e digo a gente está em plena discussão aí da escala, né, 6 por 1, e a gente já vem há muito tempo cansado, e o cansaço, de repente, tem unido as classes, né, em algumas lutas, e o que, né, acontece, por exemplo, com os motociclistas, os entregadores, né? E o post era sobre isso especificamente, sobre como os entregadores estão, né, eles saíram, né, muitos abandonaram o CLT, outros são muito jovens, estão nos seus primeiros empregos, e escolheram, né, como que e muitos têm em mente uma posição de empreendedorismo, né? Que alguém também comentou, e por uma escolha, né? Fazem uma opção, né? Com muitas aspas, pela flexibilidade do horário, por poder dizer quanto tempo vai trabalhar, se vai de manhã, se vai de noite, né? Muitos jovens, né? Então param no almoço, né? Muitos começam de manhã, param no almoço, vai levar um filho na escola, vai fazer, né? Volta para casa. Outros não, na verdade, o que se viu assim, teve um pesquisador, porque esse moço falava de uma pesquisa que saiu, né? Mas ele também já tinha, essa pesquisa tinha sido virado uma reportagem, a reportagem sobre a pesquisa, e ele estava replicando isso, né? Então são muitos comentários em cima, muitas interpretações, e agora a minha ainda por cima. Mas o que eu achei interessante nessa direção de uma ilusão também, né? A gente cansa de uma coisa e inventa uma outra, e na verdade esse pesquisador ele passou 6 meses, se não me engano, da USP. Ele passou 6 meses entre os entregadores. Eu não sei se alguém soube dessa pesquisa, entre os entregadores. E ele viu o quanto eles colocam em risco, por exemplo, os que vão de bicicleta, né, que sobem na bicicleta, como que se arriscam, como furam sinais vermelhos. E e também como que esse curso assim, passam o dia, às vezes com uma alimentação muito precária, às vezes um pastel que é para poder fazer mais, um pastel o dia inteiro, ou naquela coisa, né, que tem agora de que se a pessoa que comprou não pegar em tantos minutos, eles pode ficar para eles, né? O lanche pode ficar para eles. Então eles ficam contando, né? Às vezes, né? Até dá uma forçadinha, assim, fica contando com isso, ou compra ali um lanche qualquer, dos mais baratos, né? Então, como essa coisa, né, do cansaço de certas classes vem, né, e fazem a gente né, uma impressão assim de furar uma bolha, ou até fura, mas assim, cria uma outra coisa que também não é saudável, né? Parece uma fuga de algo que já estava que estava cansativo, que ninguém aguentava mais, o patrão, ou a escala, ou o horário, ou não poder ter uma flexibilidade, e vai para um outro lugar, né? Mas é uma troca, uma escolha por outro difícil, né? No final das contas. Eu acho que era isso. Mais alguém? Um bate-bolazinho? Tá ótimo, eu estou aprendendo muito aqui hoje, com as interpretações de vocês e os exemplos que vocês estão dando, né? Sobre as vidas de cada um, como é que isso se reflete na gente e tal, né? Agora, Giovana, deixa eu ver se é Giovana. Onde está a Giovana? Giovana, a hora que você quiser falar, você fala. Por favor. Deixa eu ver, tem mais alguém aqui que não falou ainda. A Isis também falou pouco. Isis, fala um pouquinho mais aí. Aqui é a reunião do desempenho. Fala, Isis. Eu realmente não tinha me preparado para falar nada porque é, eu tive um pouco de dificuldade no texto, e aí eu vou entrar no que algumas pessoas já falaram, que é o nosso cansaço. Eu falei assim, eu vou ler o livro inteiro. Eu vou ler um capítulo, eu vou ler o livro inteiro. Deu para ler um livro inteiro? Não deu. Consegui só o capítulo mesmo. E aí eu gosto de grifar frases. A professora Eliana já falou, né? A frase do. Só um segundo. Deixa eu pegar aqui.
que o excesso da elevação do desempenho leva ao infarto da alma. E aí eu me foquei um pouco nessa e também numa outra que fala assim: o cansaço profundo afrouxa as presilhas da identidade. E nessas duas, uma conversa sobre o tanto que a gente acaba dando para essa sociedade do desempenho, para se mostrar, para estar ativo, estar fazendo e apresentando resultado e sempre produtivo. E esse 100% que a gente dá para se apresentar para os outros, a gente sempre deixa alguma coisa da gente. Então, esse cansaço solitário, ele é tão solitário que ele desmonta a gente. Ele deixa alguma coisa, a gente deixa para trás para corresponder com essa expectativa. Foi isso que eu pensei para falar. Só um destaque aqui, né? A gente já está quase terminando, 5 para 7. Eu vou ser rigoroso porque cada um e tem seus compromissos, né? Mas eu acho que ele retoma um pouco do Foucault, né? A sociedade repressora, né? A sociedade da disciplina, né? Para a gente rumar para essa sociedade do desempenho, né? E o conceito de liberdade que ele dá também inverte, entendeu? Você pensa estar em liberdade quando você está desempenhando. É uma liberdade ilusória. Você está desempenhando, você está na positividade, né? Quer dizer, o sujeito contemporâneo não acredita que ele é livre, mas acaba explorando a si próprio, a nós mesmos, entendeu? De maneira intensa, né? E muito mais intensa do que qualquer forma de dominação. Você é o autoempresário, você se regula, entendeu? E você se regula na ótica da produtividade, né? Então veja como isso é sério, né? Quer dizer, é uma ilusão, na verdade, né? E ele dá o exemplo, inclusive, no capítulo 2, se eu não me engano, ou 3, né? De um conto do Herman Melville chamado O Escrivão. Eu recomendo que vocês leiam esse conto, se vocês acharem, que é muito interessante, porque o sujeito vive na disciplina, controlado pelo outro, ele é escrivão, né? E chega uma hora que ele se rebela, mas a rebeldia dele também é ilusória, né? Inclusive, nesse conto tem uma das palavras mais usadas, né? Na literatura, em termos de interpretação, etc. Isso é bastante interessante, tá? Mas eu vou fechar, tá, com a questão da leitura, tá? Porque a leitura por ele, por isso que eu gostei desse texto demais, né? Porque essa correria que a gente vive, né? Você faz leitura dinâmica, leitura transversal, você não faz a leitura porque você tem tantas solicitações, você é solicitado o tempo todo, entendeu? Que quando você tem que se dedicar a um livro, que para ele, veja bem, para o Byung, né, é um instrumento, na verdade, que faz você entrar no silêncio, na contemplação, na lentidão e naquilo que eles chamam de atenção profunda, né? Você tem que se desligar. E esse desligamento também, do meu ponto de vista, não é você cair naquilo que se chama nadismo, o nadismo norte-americano. Quer dizer, o sujeito se desliga da realidade e não faz mais nada. Entendeu? Você tem essa linha, né? Alguns grupos norte-americanos que entram no zen, né? Não fazem absolutamente nada. E o ler também, veja que interessante, né? A leitura do impresso, a leitura profunda, né? É um instrumento de resistência que você tem, tá? Para sair da sociedade do desempenho, para você encontrar, vamos dizer assim, a verdadeira liberdade, né? Quer dizer, eu gostei desse texto porque ele toma a leitura como uma atividade muito rica, muito importante, né?
quando feita com atenção, com foco, com contemplação, né, meditação e etc. Tá? Por isso que eu gosto assim das discussões, né, porque elas fazem a gente pensar, né, os exemplos que vocês trouxeram. Bom, nós vamos já terminar e eu só queria dar alguns avisos aqui, tá, importantes para vocês. Primeiro que eu estou felicíssimo, né, em ter aberto essa possibilidade de encontro, mesmo à distância, uma Alagoas, Manaus, isso é coisa boa, né? Primeiro, aviso, informe, é a realização do COLE em 2027, tá? Ele vai ser realizado de 5 a 8 de julho na Unicamp, ocupando o Centro de Convenções e o Ginásio de Esportes. Nós queremos ver se nós atingimos, né, a categoria de mega evento. Então, nós começamos a planejar já. Né? Eu coloquei muita gente aqui na comissão científica, etc. Vocês não acham ruim, não, porque eu preciso de gente. Tá? Eu estou com vontade também de transformar esse encontro nosso num projeto que a gente faz junto. Né? Quer dizer, os encontros geram algumas coisas, ficam algumas coisas. Tá? Eu pretendo agora, está sendo gravado em vídeo essa conversa nossa, de modo que eu possa dar uma editada depois e soltar isso no blog do grupo, etc. Tá? Eu subo para o YouTube, espero que ninguém tenha nada contra o uso da imagem, esse tipo de coisa. Né? E o importante também é que nós temos um blog dos encontros. Tá? O blog está lá, e uma das formas de você agora recuperar suas anotações, colocar perguntas, etc., são nos comentários do blog. Está aberto lá para comentar de quem quiser fazer. E a gente pode, inclusive, aprofundar, né, essa discussão. Tá? Eu acho isso muito importante. Mas eu achei também super importante, para terminar, né, como é que a gente pode recuperar essa atenção profunda. Esse trabalho na escola não é fácil. Não é fácil fazer, tá? Porque as pessoas vivem na sociedade da pressa, na sociedade do desempenho. Como é que você faz essa pessoa parar? Né? Será que a própria escola não contribui para o desempenho excessivo? Essa é outra pergunta que a gente faz. A quantidade de disciplinas, de solicitações, etc., tá? Deixa espaço para meditação, para reflexão, né? Tá? E o último, assim, né, quer dizer, que eu vejo como o mais relevante da tese do autor, né, realmente que nós saímos da sociedade marcada pela negatividade, ou seja, pela proibição, pela disciplina, pelo inimigo, tá? Para uma sociedade marcada pela positividade, né? Quer dizer, o desempenho, a produtividade, a exploração. E quando você se coloca fora para você ganhar mais humanidade, tá? Você, às vezes, perde a sua própria liberdade, porque você pensa que para ter liberdade você precisa ficar produzindo sempre. Tá? Então, é basicamente isso, pessoal. Vou agradecer muito a presença de vocês. Espero que mais gente venha na semana que vem. É assim que vai funcionar. Eu não tenho nenhuma mágica. Eu apresento algumas coisas. Eu preparei um PowerPoint aqui. Eu vou mandar no blog, eu mando para vocês aí por e-mail, por WhatsApp, tá? O blog, eu dei o endereço, depois te dou, tá? Então, é nesse sentido que a gente vai. E é uma oportunidade da gente ler algumas coisas também, sabe? De maneira profunda. Tá? Quer dizer, eu vejo assim, quer dizer, um espaço. Eu não vou dar texto longo, né? Nem texto de romances, etc., mas textos reflexivos que nos façam pensar e discutir. Tá bom? A minha gata está miando aqui, que ela está com fome. Eu também. Um abraço para todos. Um beijo. Tchau, tchau, tchau. Tá? Um Obrigado. abraço, tchau. Tchau, obrigada, Boa um abraço. noite, tchau, tchau. Obrigada. Beijos. Obrigada. Boa noite, bom E- feriadinho. Tchau. é, Tchau.